Eu estou aqui na Avenida Itavunvu, em frente a uma réplica da Estátua da Liberdade. Como eu estava aqui perto, achei melhor gravar esse vídeo justamente aqui, porque a liberdade é um dos maiores anseios do ser humano. Só que, infelizmente, por causa do pecado, o ser humano tem buscado essa liberdade da maneira errada, nos lugares errados, com as pessoas erradas, sendo seduzidos pelo mundo, pela carne, pelo diabo. O assunto desse vídeo tem tudo a ver com isso, e eu quero aproveitar também para avisar que daqui a 29 dias, se Deus quiser, eu farei uma viagem. E a única dica que eu dou por enquanto a respeito dessa viagem é que não é para os Estados Unidos. Tanto que eu estou gravando aqui em frente a uma representação da Liberdade, justamente porque eu não sei se um dia ficarei em frente à verdadeira Estátua da Liberdade, né? Lá em Nova York. Então, o que acontece? Eu já assisti todas as pregações do 39º Congresso Internacional de Missões dos Gideões Missionários da Última Hora. E eu deixei na tela final desse vídeo um vídeo que eu gravei assim que eu cheguei lá, o vídeo da pregação que eu assisti lá em Camboriú, e um dos cânticos que eu assisti ao vivo ali, cantado ao vivo por uma cantora que eu nem conhecia, porque o foco dos Gideões nesse ano foi a palavra, foi a pregação da palavra mesmo, né? Acabar com essa história de celebridade, de gente que vai lá só para se mostrar, só para querer se exibir, só para ganhar dinheiro, ganhar visualização. Tanto que todos os pregadores que participaram desse congresso foram para lá praticamente de graça. Acho que devem ter pago apenas a hospedagem para eles e mais nada, o transporte talvez, mas nenhum deles cobrou um centavo para pregar nesse congresso. E a grande maioria dos cantores, salvo três, acho que os três que eu conhecia, pelo menos, né, que o Brasil inteiro conhece, que o mundo conhece talvez, Leandro Borges, Lauriette e Ana Clara Rocha, só. Os demais são todos desconhecidos, todos anônimos, porque o foco realmente foi a pregação da palavra. E eu estava vendo os devocionais, né, porque os devocionais que eu faço todos os dias são com base na revista da Escola Bíblica Dominical. Da lição da semana, né, a lição do domingo seguinte, de segunda a sábado eu leio os textos bíblicos com base na lição do domingo seguinte. Aí um desses textos é da segunda carta de Pedro, capítulo 2. Eu lerei todo o capítulo. Eu estou aqui procurando uma praça aqui no Parque das Laranjeiras, que tem uma área de lazer, uma praça que tem uma área de lazer, acho que tá pra cá. Eu não sei se eu conseguiria achar um banco nessa área de lazer, porque eu preciso de um banco para sentar para poder manusear a Bíblia. E como eu dizia, a liberdade é um dos maiores anseios do ser humano, só que o ser humano, por causa do pecado, por conta do seu afastamento de Deus, tem procurado essa liberdade da maneira errada, com as pessoas erradas, porque a liberdade, o mundo vê a nossa liberdade, a liberdade do povo de Deus, a liberdade cristã, como uma escravidão, e vem a liberdade deles, que a liberdade do mundo é a verdadeira escravidão. Porque o que o mundo chama de liberdade, na verdade é escravidão. E o que eles chamam de escravidão, na verdade é liberdade. Porque a liberdade, a verdadeira liberdade
você só consegue Jesus Cristo. Agora, aquilo que o mundo chama de liberdade, essa sim é a escravidão do pecado. Você fica acorrentado, você fica amordaçado pelo pecado, não consegue pensar, não consegue raciocinar, não consegue ver, porque o pecado cega, o pecado deixa a pessoa surda, cega, a pessoa fica com a mente tão cauterizada que não consegue perceber o mal que está fazendo para si própria e para as pessoas que estão ao redor dela. Então eu quero aproveitar esse momento para refletir a respeito do que diz aqui a segunda carta de Pedro, capítulo 2, que fala a respeito dos falsos mestres. Deixa eu ver aqui. O seu caráter, obras e justo castigo. Eu lerei a versão revista e atualizada, que eu gosto dessa versão, embora não seja a versão que a denominação a qual pertenço use, porque as Assembleias de Deus usam mais a versão revista e corrigida, mas eu gosto da edição revista atualizada porque ela tem notas de rodapé, as divisões dos assuntos é melhor, é mais detalhado e tem as notas de rodapé e algumas referências também, algumas citações. Por exemplo, aqui fala do inferno no versículo 4 como sendo Tártaro no original, que é o lugar de tormento, porque existem 4 expressões para o inferno na Bíblia: Sheol ou Hades, né? Sheol no hebraico e Hades no grego, que é a morada dos mortos. Tem o Gehenna, o Tártaro, acho que são 3 na verdade: o Sheol ou Hades, Gehenna e Tártaro. E no caso o Tártaro o Gehenna talvez seja o estado intermediário, onde os ímpios vão antes do juízo do trono branco, do julgamento do trono branco, o juízo final no caso. Aí a parábola do rico e Lázaro parece que menciona o Gehenna, e o Tártaro é a morada final dos ímpios, um lago de fogo e enxofre. Mas eu quero ler aqui a segunda carta de Pedro, capítulo 2, que diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, dentre esses falsos mestres estão os que defendem o aborto. O grande assunto do momento no Brasil está sendo um projeto de lei que está para ser aprovado lá na Câmara dos Deputados. Parece que não sei se vai por Lula assinar primeiro, ou aí se ele vetar o Senado vota, eu não sei, porque o negócio lá em Brasília é meio complicado de entender, mas enfim, está para ser votado lá na Câmara dos Deputados um projeto de lei que criminaliza o aborto após as 22 semanas de gestação. O certo seria desde a concepção, né? O certo seria proibir o aborto desde a concepção, porque assim que o óvulo, assim que o núcleo do espermatozoide se funde com o núcleo do óvulo, já existe o ser humano. Mas enfim, já é um avanço proibir qualquer tipo de aborto, inclusive aborto por estupro, aborto após estupro, né, que está sendo a grande discussão do momento. Tanto que a militância de esquerda está chamando esse projeto de lei do estupro, uma coisa assim, que favorece o estuprador, enfim. Mas então essa treta toda, né, teve um protesto no último final de semana lá na Avenida Paulista, dos militantes pró-aborto. Eu creio que eles continuam lá protestando.
porque no estado de São Paulo, a Avenida Paulista é o local onde as pessoas mais se reúnem para protestar contra alguma coisa ou a favor de alguma coisa, enfim. Mas a escola de Frankfurt, o gramscismo, né, o socialismo cultural no Gramsci, uma série de outras filosofias progressistas acabam advogando, acabam tentando colocar na cabeça das pessoas, na marra, goela abaixo mesmo, a força, que a mulher é dona do seu corpo, pode fazer com o corpo dela o que ela quiser. Só que o feto, o embrião, não, desde o zigoto até a criança nascer, já não é mais parte da mulher, é outro ser humano. Não, a partir do momento que surge o zigoto, que é a fusão do espermatozoide com o óvulo, já existe o ser humano. A partir da concepção já existe o ser humano, ou seja, não é mais parte do corpo da mulher, é outro ser humano. Então, esse é somente um dos assuntos, né? Tem a ideologia de gênero também, tem a liberação das drogas, uma série de coisas que a militância de esquerda se apropriou para empurrar na marra, assim, impor mesmo na sociedade, transformar em lei, para todo mundo seguir à força. Então, esses que defendem tudo isso são falsos mestres também, porque eles estão ensinando heresias, estão ensinando doutrinas diabólicas, doutrinas satânicas, e obrigando as pessoas, inclusive por meio do ensino público. Muitos pais estão com medo de matricular os seus filhos no ensino público justamente por causa disso, porque no ensino público isso está sendo imposto, né? Isso está sendo... por isso que a militância de esquerda é contra o homeschooling, é contra as escolas cívico-militares, porque tanto no homeschooling como nas escolas cívico-militares não é possível essa doutrinação ideológica de esquerda. Então eles querem proibir isso, né? Eles querem impedir que isso aconteça para continuarem empurrando goela abaixo, empurrando a força na marra para os estudantes todas essas ideias satânicas, essas ideias anticristãs, antibíblicas. Agora, continuando aqui, no versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram antes, precipitando-os no inferno, e aqui inferno é o Tártaro, né? Então, na verdade, acho que o Guiena é o destino final dos ímpios, e o Tártaro é onde os anjos caídos estão aprisionados. Pelo menos é o que dá para entender aqui. Repetindo aqui o versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram antes, precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E só para abrir um parênteses aqui, neste momento o Renan e a Michelle do canal Mundo Sem Fim estão na Grécia, e assim que eles chegaram a Atenas, eles postaram um vídeo falando a respeito da mitologia greco-romana, como surgiu a humanidade, e a versão que a mitologia grega criou, inventou, né, a versão que eles inventaram para justificar o dilúvio, porque o dilúvio foi um fato real, isso nós não podemos negar. Existem evidências históricas e arqueológicas de que o dilúvio realmente existiu. Tanto que a mitologia grega atribui a Dédalo, atribui a Deucalião e Pirra a missão de reconstruir a humanidade. Por quê? O que aconteceu? Prometeu era um titã. Estou tentando lembrar o que eles falaram lá. Prometeu era um titã que ele criou o ser humano. O Epimeteu era irmão do Prometeu, que criou os animais. Aí Zeus quis acabar com a humanidade e acabou aprisionando Prometeu. Isso eu tô falando de mitologia, né? Isso é tudo mitologia, tudo mentira. Mas só para você entender onde quero chegar. O que os gregos tiveram, a ginástica mental que os gregos tiveram que fazer para justificar o dilúvio. Então tá, Prometeu criou os seres humanos
do sexo masculino, porque não existia mulher, né, segundo a mitologia grega. Aí o Epimeteu criou os animais. E o Zeus queria acabar com a humanidade, porque achava a humanidade inútil. Só que aí os demais deuses do Olimpo convenceram, após Zeus aprisionar Prometeu numa montanha, e todo dia ia lá uma águia comer as vísceras do Prometeu, aí Zeus acabou criando a mulher, que é a Pandora. A Pandora se relacionou com o Epimeteu, e desse relacionamento surgiu a Pirra. Aí a Pandora recebeu de Zeus um presente, né, que era uma urna, né, chamam de caixa, mas acho que era um vaso, tipo uma urna com uma tampa. E Hera tinha recebido, não, acho que a Hera, que era a esposa de Zeus, deu para Pandora curiosidade, que era um dos atributos dos deuses, né, segundo a mitologia grega, repito. Aí, por causa da curiosidade, a Pandora abriu a urna, tudo que existia de ruim saiu dessa urna, ficando lá no fundo só a esperança. Aí no caso, voltando lá para Epimeteu e a Pandora, elas tiveram a Pirra. A Pirra foi a filha deles. Aí tinha um Deucalião, que foi um dos seres humanos criados, né, lá por Prometeu. E o Prometeu conseguiu, mesmo aprisionado lá na montanha, com a águia comendo as vísceras dele todo dia, ele conseguiu se comunicar por telepatia com o Deucalião, mandando construir uma arca, porque a humanidade seria destruída por Zeus. Zeus mandaria um dilúvio, destruiria toda a humanidade. Aí Deucalião e Pirra ficaram na arca durante o dilúvio. Assim que a arca pousou sobre o monte, hoje nós sabemos que o dilúvio realmente aconteceu, que foi Noé e a família dele, né, conforme está lá em Gênesis de 6 a 9. Gênesis de 6 a 9, está lá o relato do dilúvio, comprovado historicamente, comprovado cientificamente, enfim. Mas os gregos disseram que foram Deucalião e Pirra. Aí eles, segundo a mitologia grega, Deucalião e Pirra, após terminar o dilúvio, saírem da arca, receberam as instruções de que deveriam jogar pedras para trás, para recriar a humanidade. As pedras que Pirra jogasse virariam mulheres, e as pedras que o Deucalião jogasse virariam homens. E aí depois o Deucalião e Pirra tiveram um filho chamado Heleno. Por isso que a Grécia é chamada de Hellas, porque os gregos pagãos, diga-se de passagem, eles se diziam descendentes de Heleno, o filho de Deucalião e Pirra. Então, continuando aqui, agora falando sobre Sodoma e Gomorra, no versículo 6. E, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa a cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, ou seja, enquanto estão infiltrados junto convosco, inclusive na igreja. Existem pessoas que pensam assim, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Olha, tá pesado aqui o negócio.
abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, o mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Então, na semana que vem, após eu publicar esse vídeo, na semana seguinte eu publicarei um outro vídeo falando a respeito de Moabe, que tem a ver com Moabe tem a ver tanto com Ló, né, porque Moabe era filho de Ló com uma das filhas dele, ou seja, houve um incesto. As filhas de Ló levaram Ló, eles estavam numa caverna com Ló, porque Ló estava com medo de ser morto. Aí ele e as filhas dele passaram a morar numa caverna perto de Zoar. Aí uma das filhas dele teve relação sexual com o próprio pai, a outra também. Uma dessas filhas deu à luz a Moabe, a outra deu à luz a Lo-Ami, que seria o pai, não, o ancestral dos Amonitas. Aí Moabe seria uma nação amaldiçoada por Deus, receberia castigo de Deus, e tem a ver com Balaão também. Balaão veio justamente de Moabe e foi seduzido por Balaque, acho que é Balaque, rei de Moabe, para corromper o povo de Israel. Pelo menos foi que eu pude entender, né, do texto. Aí eu mencionarei tudo isso no vídeo que eu publicarei na semana seguinte a esse, na segunda-feira seguinte a esse, no caso. Mas aqui, isso que eu disse tem a ver com o vídeo que eu gravei lá em São Paulo. Quando fui para São Paulo pela última vez, eu gravei um vídeo lá no Monumento das Bandeiras. Por que eu gravei no Monumento das Bandeiras? Porque apenas 6 dias antes houvera a parada do alfabeto. E se eu tivesse gravado esse vídeo na Avenida Paulista, com certeza eu levaria uma surra. Eu seria agredido fisicamente, porque a avenida ainda estava cheia daqueles enfeites lá, daquelas propagandas, né, da parada do alfabeto, promovendo a parada do alfabeto. Então, tudo isso que eu acabei de ler, o que eu lerei mais ainda, porque eu cheguei até o versículo 16 de 2 Pedro capítulo 2, e tudo isso que eu disse e ainda direi nas próximas linhas tem a ver com o assunto desse vídeo que eu gravei lá em São Paulo na última vez que eu estive lá. Agora, continuando, né, o apóstolo Pedro se referindo aos falsos mestres. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservado... Peraí, travou minha língua aqui. Voltando a ler o versículo 17 e indo até o 22 agora. Esses tais, os falsos mestres, são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto proferido palavras jactanciosas de vaidade, engordam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Isso que eu falei, né? Por isso que eu fiz questão de começar esse vídeo em frente à Estátua da Liberdade. Deixa eu ver. Prometendo-lhes liberdade, versículo 19, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Isso acontece muito em guerras, né? Na antiguidade, 2 motivos que levavam uma pessoa a ser escravo era prisioneiro de guerra. O prisioneiro de guerra virava escravo dos vencedores, e quem tinha dívida impagável virava escravo também do credor. Versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu que, de certo adágio verdadeiro, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal.
Isso infelizmente aconteceu com muita gente, ainda acontece com muita gente, inclusive uma cantora, eu deixaria aqui nos cartões o apelo que eu fiz para essa cantora, que era cantora cristã, hoje não é mais, hoje está desviada, está muito afastada do evangelho, praticamente ela ainda se diz cantora cristã, mas está cuspindo em tudo aquilo que ela comeu, está jogando na lata do lixo tudo aquilo que ela aprendeu, mas ainda existe uma esperança dela se converter, né? Ainda existe uma esperança dela voltar para Jesus, como vários voltaram. Devemos continuar orando por ela para que ela se arrependa dos seus pecados, para que ela se reconcilie com Deus enquanto é tempo, porque se ela não se reconciliar com Deus enquanto for antes de morrer, ou antes de Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, ela irá para o inferno. Grave bem o que eu estou dizendo. Se ela não se arrepender a tempo, não sei se você está assistindo esse vídeo nesse momento, mas se você não se arrepender antes de Jesus voltar, antes de você morrer, você irá para o inferno. Então fica aqui esse alerta para que você permaneça fiel, não se desvie, não se afaste do evangelho, porque quando você se afasta do evangelho, você, por causa do mundo, da carne, do diabo, você acha que é livre, você até consegue rir, se divertir, né, quando você está se drogando, se prostituindo, bebendo, fumando, praticando orgia, praticando coisas que a Bíblia abomina. Você pode até estar se divertindo, entre aspas, né? Mas na verdade você é um escravo, você é uma escrava. Você está aprisionado ou aprisionado pelo pecado. O pecado cauterizou sua mente de um jeito que você não consegue mais... sua mente está fechada para o Evangelho, sua mente está fechada para o Espírito Santo. Você não consegue mais discernir, você não consegue mais raciocinar. E se você nunca foi cristão, nunca foi cristã, você está com a consciência tão cauterizada que não consegue discernir entre o certo e o errado. Você não consegue... O errado para você é o certo e o certo é o errado. A liberdade é prisão e a prisão é liberdade. Enfim, é um paradoxo, é uma inversão de valores tão grande a ponto de... Voltando lá para a questão do aborto. A turma lá da diversidade, da liberdade, entre aspas, né? A militância progressista, especialmente a feminista, ela, em nome dessa tal liberdade, ela não admite que pessoas excluídas da sociedade sejam presas, né, ou permaneçam presas, mas admitem que bebês sejam assassinados dentro do útero. Então e Satanás, ele sempre quis destruir a humanidade, ele sempre quis matar, roubar, destruir. Por isso que ele usa de guerras, ele usa de ideologias satânicas, ele usa de uma série de recursos destrutivos, recursos mortais, para destruir o maior número de pessoas que ele conseguir, ou mantê-las presas em seus pecados, em seu reino, né? Porque o Deus, com D minúsculo, desse século, cegou o entendimento das pessoas de tal forma que eles não conseguem perceber que estão presos, que eles são prisioneiros de um sistema maligno, de um sistema satânico, que somente será quebrado, somente será rompido, destruído com a implantação final do reino de Deus por Jesus Cristo, quando ele voltar para arrebatar a sua igreja. Houver aquele período de 7 anos em que o anticristo fará festa aqui, até ele ser finalmente derrotado na batalha de Armagedon por Jesus, os anjos e a igreja. Então, se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe, adicione seus favoritos, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe. Mande esse vídeo para o seu amigo desviado, para o seu parente desviado, para que ele se arrependa a tempo, volte para Jesus, volte para os braços do Pai
antes que seja tarde demais, porque se chegará um dia que não haverá mais tempo. Deus abençoe, até depende, se quiser.